Olá, bom dia. Meu nome é Danilo Costa Nunes Andrade Leite. Eu sou um dos integrantes do grupo de estudos helenísticos, né, o Helenística, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E eu tenho me especializado nos últimos anos nos estudos de filosofia helenística, sobretudo estoicismo antigo e também com algum acúmulo sobre as teorias das emoções antigas, né? Mas sobretudo o aspecto do debate filosófico. Minha tese de doutorado foi sobre um filósofo estoico chamado Cleantes, e por causa da natureza desse doutorado, eu fui um pouco obrigado, fui ensinado, né? Cleantes, de certo modo, me ensinou algo sobre os métodos de filologia e dos estudos clássicos, e também por causa da natureza da obra do Cleantes, eu também fui obrigado a me aprofundar um pouco em literatura helenística. E é por isso que esse é um tema que me interessa tanto, né? Então, eu vou explicar um pouco a minha trajetória e depois vou falar um pouco sobre a minha pesquisa atual. Bom, eu sou bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e eu sou bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Então, acho que quem conhece um pouco essas áreas de humanas que envolvem muitas teorias antropológicas e sociológicas também, vai reconhecer rapidamente como que pensadores formados nessa nesse encontro de metodologias e de objetos tão interessante como a área de história e de antropologia e sociologia, como que essas pessoas elas se inspiraram muito em literatura e filosofia grega, né? Então acho que desde do começo da graduação em ciências sociais, a antropologia me chamou muito a atenção, né? Então basta pensar na obra de um Marcel Mauss, né, o sobrinho do Durkheim. Então acho que desde o começo essas coisas estavam um pouco no meu radar de graduando, né? E depois do fim da graduação, assim que eu terminei o direito, em 2005, eu fui fazer um ano de intercâmbio na França, na Universidade Lumière 2, em Lyon. E ali eu vi que a única coisa que me interessava na grade lá na França era a língua grega. Então foi o curso que eu fiz. Eu já estava estudando um pouco sozinho o grego antigo, né? Na época não havia muitos métodos, né? 2005, 2006, havia poucos métodos de grego antigo disponíveis, né? Não se usava tanto os PDFs como hoje. E aí eu voltei e comecei a estudar no Mosteiro São Bento, né, que tinha um curso com professores que eram oriundos do programa de letras clássicas. Também estudei, fiz aula particular com pós-graduandos do curso de letras clássicas. E assim eu me encaminhei para o mestrado sobre a definição de emoção na retórica e na ética nicomaqueia de Aristóteles. Então, durante muito tempo eu fui, de certo modo, ainda sou ligado ao grupo de estudos de filosofia antiga do Departamento de Filosofia. E em 2016 eu fui aceito, eu fui aprovado no programa de doutorado em letras clássicas, sob a orientação do professor Daniel, que é um platonista que é responsável por grandes traduções da editora Perspectiva, né? E, e aí eu comecei a estudar esse filósofo chamado Cleantes de Assos, que é
é um filósofo que é um boxeador que teria chegado a Atenas com 4 dracmas, segundo Diógenes Laércio, e depois de entregar as 4 dracmas a Zenão de Quítio, ele teria começado a estudar filosofia e se tornado o segundo líder do estoicismo, né? E, por sua vez, professor de Crisipo, o refundador do estoicismo. Então, como esse é um filósofo que escreveu muita literatura também, ele tem um hino a Zeus muito famoso, acabou enfim, só para abrir e fechar um parênteses, ele também era muito comentado pelos seus colegas poetas, né? Ele foi objeto de epigramas de Sociteu, um epigrama do próprio Diógenes Laércio. Ele é mencionado em poetas na poesia romana também, né? Pércio, Ausônio, Juvenal. Então, o Cleantes ele tem essa interlocução muito interessante com a literatura, né? E é por isso que eu acredito que esse estudo do Cleantes ele é aí o que nos próximos anos, para fechar esse ciclo em literatura helenística, literatura e filosofia helenística, acredito que eu esteja em boa companhia com o Cleantes, né? Tanto filósofo que é formado, de certo modo, pelo cinismo, né? Segundo alguns testemunhos, mas fortemente influenciado, grande seguidor de Zenão, é o Cleantes. Então, como eu cheguei aqui nesse estudo de literatura e pensamento helenístico e para onde eu vou daqui. Então, é um tema muito interessante e espero poder contribuir com o canal e com o grupo de estudos de helenística. Então, muito obrigado.